Você já teve a sensação de que quanto mais trabalha, mais afunda? Você faz tudo certo, economiza, evita extravagâncias. E mesmo assim, o dinheiro evapora antes do fim do mês. E o mais frustrante, às vezes você até ganha mais, mas parece que quanto mais entra, mais sai. Isso não é azar. Não é só culpa do governo, da crise ou do seu chefe. A verdade é que existem 11 âncoras invisíveis amarradas na sua vida financeira, e cada uma delas suga sua energia, seu tempo e seu progresso sem que você perceba. Troque uma dessas âncoras, e sua vida começa a andar. Troque todas, e você pode alcançar uma realidade que hoje parece impossível. Mas se ignorar, cada mês vai te puxar um pouco mais fundo. Mais de 78% das pessoas vivem de salário em salário, inclusive quem ganha mais de $100 mil por ano, segundo uma pesquisa recente dos Estados Unidos. Ou seja, o problema não é quanto você ganha, é como você vive, e principalmente, o que te prende sem você notar. Você está trabalhando duro, mas carregando o peso invisível de decisões, hábitos e crenças que drenam tudo. É como correr com uma mochila cheia de tijolos. Você até avança, mas não vai longe. Não é falta de força, é excesso de peso inútil. E se você não largar essas âncoras, vai continuar se afundando. Mais trabalho, mais frustração, menos liberdade. Neste vídeo, você vai descobrir quais são essas 11 âncoras invisíveis que estão te prendendo. E mais importante, como quebrar cada uma delas ainda hoje, de forma prática, realista e aplicável mesmo que sua renda ainda seja baixa. Se você sair agora, vai continuar achando que o problema é o salário, ou o emprego, ou a sorte, mas vai seguir preso nos mesmos erros que vêm se repetindo há anos. No final deste vídeo, eu vou revelar uma estratégia bônus que milhares de pessoas já usaram para sair do sufoco e criar uma renda de verdade, mesmo sem experiência e com zero investimento. E você não precisa de sorte nem de milagre. Precisa apenas enxergar o que está te segurando e tomar a primeira decisão de cortar as correntes. Você está no canal Provérbios da Riqueza. Aqui a gente fala do que ninguém quer te contar, a raiz do problema e o caminho verdadeiro para quebrar o ciclo da escassez. Se você quiser continuar afundando, pode sair agora. Mas se quiser virar o jogo de verdade, fica comigo até o fim. A maioria das pessoas vive acorrentada, mas não com algemas, com hábitos invisíveis, repetições que parecem normais, mas são suicídio financeiro disfarçado de estilo de vida. Você aprende a trabalhar, mas nunca aprende a se libertar. Você é treinado para consumir, mas não para construir. E é aí que as âncoras invisíveis se instalam. O resultado? Quase 8 em cada 10 brasileiros terminam o mês sem nada na conta. E mais de 70% dos endividados estão nessa situação por hábitos recorrentes, não por emergências. Segundo o levantamento do Serasa de 2024, o volume de brasileiros inadimplentes passou de 73 milhões. E o motivo número 1 não é desemprego, é consumo emocional desgovernado. E tudo isso começa pela primeira âncora invisível: pagar por status em vez de substância. É quando você compra o carro do ano, não porque precisa, mas porque quer mostrar que venceu. Só que a dívida vem junto. E o carro, uma semana depois, já é só transporte. O mesmo vale para o celular de R$10 mil, para o relógio, para a roupa com logo gigante no peito. Você não está comprando um bem, está comprando aprovação social disfarçada. Mas o respeito comprado com aparência desaparece junto com a fatura paga. Enquanto isso, quem pegou os mesmos 10 mil e investiu, plantou liberdade. Você sabia que R$1.000 aplicados por mês em uma carteira equilibrada, durante 15 anos, pode gerar mais de R$500 mil, mas gastar os mesmos 1.000 em parcelas de status gera o oposto: ansiedade, dívida, dependência. Essa é a primeira âncora, e ela é silenciosa, porque vem disfarçada de sucesso. Agora vamos à segunda âncora invisível: deixar o estilo de vida crescer com o salário. Você recebe uma promoção, acha que merece um presente. Seu colega troca de carro, você começa a considerar fazer o mesmo. Seu vizinho reforma a casa, você sente vergonha da sua. Esse ciclo é mortal. Na verdade, esse comportamento tem nome: inflação do estilo de vida. É quando cada real novo que entra é imediatamente transformado em mais despesa. Não sobra espaço para o crescimento, só para a aparência.
Ricos de verdade bloqueiam isso com uma decisão clara. Cada centavo extra serve para quitar dívida, investir ou comprar tempo. Se você deixa o estilo de vida correr solto, o aumento de salário vira armadilha. Aumenta sua zona de conforto e sua prisão. Como disse o consultor Amit Seif em entrevista ao portal CNBC em 2023, gente rica constrói liberdade antes de construir aparência. E aí vem o conflito maior. Quando o estilo de vida avança demais e a grana não dá conta, é nesse momento que outra âncora entra, o crédito fácil. Mas sobre isso, a gente fala no próximo bloco. Se você está se identificando, talvez esteja preso sem perceber. Mas aqui vai uma notícia boa. Você pode cortar cada corrente ainda hoje, inclusive com o passo a passo que deixei no mini curso gratuito, disponível na descrição e no QR Code na tela. Mas atenção, se você sair agora, vai continuar sendo manipulado por uma economia que vive da sua ignorância. Vai seguir comprando coisas que não precisa, para impressionar gente que nem presta atenção. E mais, vai perder a revelação final, que está nos próximos minutos. Uma sacada que pode acelerar em 5 anos o seu processo de liberdade financeira, mesmo que você esteja começando do zero. A promessa é clara. Você vai conhecer as 11 âncoras invisíveis que estão afundando sua vida financeira. E, mais importante que isso, vai descobrir como quebrar cada uma ainda hoje. Mas se você sair antes, vai continuar carregando correntes que não vê, mas sente. Nos próximos minutos, você vai entender por que seu dinheiro some, por que sobra mês no fim do salário, e por que a liberdade parece algo distante, mesmo depois de anos de esforço. Agora chegamos na terceira âncora invisível: financiar vontades com dívidas fáceis. O problema nunca foi comprar, é como você compra. Parcelar desejo é, na prática, comprar dívida com juros. E o preço real não está na etiqueta, está escondido nos próximos meses da sua vida. No Brasil, a taxa média do rotativo do cartão de crédito ultrapassou 400% ao ano em 2024. Segundo o Banco Central, ou seja, aquela transmissão vertical que parecia custar 2.000, pode sair por mais de 6.000 se você atrasar. Isso não é parcelamento, é enforcamento financeiro com cheiro de promoção. Enquanto isso, os ricos fazem o oposto. Eles só financiam o que gera retorno. Pegam dívida para construir ativos, jamais para alimentar vontades passageiras. É por isso que o sistema te empurra a gastar antes mesmo do dinheiro entrar. O crédito pré-aprovado, os 20 vezes sem juros, os limites que crescem sem pedir. Tudo isso não é presente, é armadilha. Você pode até sentir alívio no momento da compra, mas o custo emocional e financeiro aparece depois, com ansiedade, insônia e um mês apertado de novo. E quando sobra zero no fim do mês, a próxima âncora entra em cena. Âncora 4. Se pagar por último. Essa é uma das maiores distorções da mentalidade da classe média. Você recebe, paga contas, faz compras, vive, e só tenta guardar o que sobrou, mas nunca sobra. É uma lógica que afunda qualquer tentativa de construir patrimônio. O certo seria o oposto: pagar-se primeiro. Sim, separar 10% logo no começo, como se fosse uma conta essencial. Transferir para um lugar separado, automático, intocável, antes mesmo de abrir o aplicativo do banco. Essa prática muda o jogo, porque vira prioridade, e o cérebro se adapta a viver com os 90% restantes. É condicionamento, é engenharia comportamental aplicada ao dinheiro. O autor David Bock chama isso de o pagamento silencioso, e explica que essa única atitude é capaz de construir riqueza, mesmo com salários baixos. Mas o que a maioria faz? Gasta tudo, e depois tenta economizar na força de vontade. Só que força de vontade não vence o sistema. Sistema se combate com outro sistema. Agora vamos à quinta âncora invisível: tratar o mínimo como vitória. Essa é uma ilusão perigosa. Achar que pagar o mínimo no cartão é progresso. Não é. É como apagar incêndio com um copo de água. Pior, enquanto você joga a água, o juro joga a gasolina. O Banco Central já alertou que, ao pagar só o mínimo, o consumidor entra numa bola de neve que pode dobrar a dívida em menos de 6 meses. E isso não é exagero. O juro do cartão não é um erro do banco. É um produto de faturamento. É feito para te manter preso. Os ricos entendem isso, e tratam dívida como incêndio. Apagam o mais rápido possível, e não reacendem.
Se você está preso no cartão de crédito, a saída é clara. Corte gastos desnecessários, gere renda extra e ataque a dívida com prioridade, como se fosse uma doença financeira, porque é. Agora, pensa comigo, se você financia vontades, não se paga primeiro, e ainda trata o mínimo como vitória, você está dentro de um redemoinho, e ele gira para baixo, mas ainda dá tempo de sair. O que vem a seguir é uma das âncoras mais sutis, porém mais destrutivas da lista, porque ela não está nos gastos, está na falta de controle. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Se você sair agora, vai perder a peça central que conecta todas as âncoras anteriores. Vai continuar apagando incêndios sem saber de onde veio o fogo. E o pior, vai passar mais um mês repetindo o padrão, e achando que é azar. A boa notícia? A resposta está a minutos de distância, e vai abrir um novo caminho na sua mente mesmo que você nunca tenha sido bom com números. Mas só se você ficar. Você já entendeu que pagar o mínimo no cartão é igual a pagar incêndio com um copo de água. Agora vamos entrar numa das armadilhas mais sorrateiras da vida financeira. Âncora 6. Voar no escuro. Ou seja, viver sem rastrear seus gastos. Você não pode controlar o que não mede. Simples assim. É como dirigir num túnel, de olhos fechados, confiando só no achômetro, e depois ainda se surpreender com o carro batido no fim do mês. Quando você não anota, o dinheiro escapa. Pelos dedos, pelo débito, pelo crédito e até pelos pixinhos inocentes que viram rombo. Segundo dados do SPC Brasil, 6 em cada 10 brasileiros não sabem quanto gastam por mês. Isso significa que a maioria das pessoas não tem uma vida financeira, tem um improviso financeiro constante. E sabe qual o efeito psicológico disso? Gatilhos invisíveis de ansiedade. Você sente que está errado, mas não consegue ver o que está errado. A boa notícia é que qualquer método serve. Caderno, planilha, aplicativo, até post-it no espelho. O ato de escrever já muda seu comportamento. É o mesmo efeito de se pesar quando quer emagrecer. Você pode não mudar o corpo no primeiro dia, mas já começa a mudar o hábito só de encarar o número. E se ainda acha isso chato, eu te entendo, mas pense comigo. Se você tem tempo para ver memes no Facebook, tem tempo para registrar um Pix. A diferença é que o meme te faz rir por 10 segundos, e o controle financeiro te livra de chorar no fim do mês. E mesmo quando sabe onde está gastando, muita gente ainda compra o que suga valor. Aí chegamos à sétima âncora invisível: comprar consumo em vez de ativos. Isso aqui é sutil. Você acha que está comprando conforto, estilo, atualização, mas está trocando capital por fumaça. Celular novo, TV de 60 polegadas, smartwatch, tênis importado. Tudo perde valor no segundo seguinte da compra. É a chamada depreciação instantânea. Você já deve ter ouvido que um carro perde até 20% do valor só de sair da concessionária. Agora pense nisso sendo replicado todos os meses em itens menores. Somando isso por 10 anos, o custo invisível pode passar de R$100 mil. Enquanto isso, ativos crescem em silêncio. São ações, negócios, imóveis, dividendos, ou até um pequeno projeto online. A diferença é simples. Consumo tira dinheiro do bolso, ativo coloca dinheiro no bolso. Se você olha para uma compra e não consegue responder se ela vai te dar retorno, provavelmente é despesa. Uma parábola simples para ilustrar. 2 homens entram numa floresta. Um leva comida pronta, outro leva sementes. O primeiro come rápido, e depois sente fome. O segundo planta, espera, cuida e depois colhe para sempre. Isso aqui é o ponto mais frágil de toda a estrutura, porque basta uma demissão, uma crise no setor, ou uma doença inesperada, e sua vida financeira desaba. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 5,4 milhões de brasileiros ficaram sem fonte de renda em 2023. E muitos não tinham reserva, nem segunda opção. O que o rico faz? Multiplica suas fontes. Não porque é fácil, mas porque é necessário. E você não precisa esperar ter dinheiro para isso. Pode começar agora, com o que já sabe. Com o que já tem, venda uma habilidade. Crie um produto simples.
Ajude alguém online. Transforme um hobby em renda extra. E antes que você diga, mas eu não sou empreendedor, lembre-se, empreender não é abrir empresa, é resolver problemas em troca de valor. Até um tiozão que conserta geladeira na vizinhança está empreendendo. Mas tem um detalhe irônico aqui. Mesmo quando começam a ganhar renda extra, tem gente doando dinheiro pro governo sem saber. É isso mesmo. Quem trabalha por conta e não formaliza, ou não entende os impostos, pode estar perdendo até 20% da renda. A ignorância tributária é uma âncora que trava mesmo quem está tentando andar. Mas isso é assunto para o próximo bloco. E se você sair agora, vai perder a oportunidade de entender como o sistema te cobra até quando você está certo. Vai continuar pagando mais sem saber por quê. Vai continuar abrindo mão da sua liberdade sem perceber. E pior, vai acreditar que o problema é seu, quando na verdade é estrutural e pode ser mudado. E a Bíblia já dizia, em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Tá tudo aí, não é só sabedoria milenar, é estratégia prática. Planeje, aprenda, execute com paciência e constância. A vida financeira muda quando a mente muda primeiro. E o primeiro passo pode estar agora, no seu bolso. Ali na descrição do vídeo, tem um e-book chamado Guia Completo para Começar a Ganhar Dinheiro Online Mesmo Sem Experiência. É um manual direto ao ponto, para você que quer romper com o modelo antigo e gerar uma nova fonte de renda de forma prática. Lembra que falamos sobre não depender de uma única fonte? Esse guia é a porta de entrada para criar, vender, testar, escalar, usando o que você já sabe. Mas não espere resultados sem plantar esforço. A diferença entre estagnação e liberdade pode estar num clique e numa atitude firme. Use a informação como ferramenta, não como distração. Reassista, anote, reflita. Não delegue sua vida financeira a ninguém. Seja o protagonista, porque a âncora que mais te prende é a que você finge que não existe. E a liberdade começa quando você decide cortar a corda. Agora respira fundo. Escolha uma das âncoras que você identificou no vídeo e tome uma atitude ainda hoje. O tempo não espera, e nem a vida financeira. Você chegou até aqui, e isso já te coloca à frente da maioria. Porque enquanto muitos continuam culpando o governo, o salário ou o azar, você decidiu enxergar as âncoras invisíveis que estavam arrastando sua vida financeira para o fundo. Agora você tem uma escolha. Não uma escolha mágica, nem fácil, mas uma escolha poderosa. Você pode seguir como antes esperando um aumento, um prêmio, um milagre. Ou pode fazer hoje aquilo que a maioria adia a vida inteira: cortar uma corrente. Não precisa ser tudo de uma vez. Comece com o simples. Cancele aquela assinatura que você nem lembra mais para que serve. Pegue um caderno velho e anote cada centavo que sair do seu bolso nos próximos 7 dias. Esses pequenos gestos, além de simbólicos, são profundos, porque eles interrompem o ciclo. Eles criam um novo ritmo. E o ritmo que você vive define o destino que você vai ter. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A Bíblia não fala só de fé, ela ensina lógica, planejamento e sabedoria financeira. Você não precisa de sorte, precisa de método. E esse método começa com uma decisão: assumir a responsabilidade e não terceirizar mais sua própria vida. O mundo não vai facilitar. A inflação vai continuar. Os anúncios vão seguir tentando te seduzir com descontos relâmpago e frete grátis. Mas quando você se torna consciente, você se torna perigoso. Você não é mais presa. Você é o arquiteto. E talvez você não consiga mudar tudo agora, mas pode mudar o que está nas suas mãos. E se você mudar isso, o resto se adapta. Toda transformação profunda começa em silêncio, enquanto ninguém percebe. Mas o impacto, esse é barulhento. O que você faz hoje pode se tornar a herança financeira da sua família amanhã. Então, antes de sair desse vídeo, respira fundo e escolhe uma âncora para quebrar ainda hoje. Talvez você queira recomeçar pela mais invisível delas: a mentalidade de vítima. Assuma o leme. Seja o dono da sua história. E se você quer mesmo continuar essa jornada de forma estruturada, com passos simples, acessíveis e já testados por milhares, o e-book Guia Completo para Começar a Ganhar Dinheiro Online Sem Experiência pode ser a ponte que faltava. O link está na descrição, e é só o começo. E agora, vem a pergunta que só você pode responder.
Você vai desligar esse vídeo e seguir igual, ou vai dar o próximo passo? Porque o próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado direito da tela vai te mostrar exatamente como criar sua primeira fonte de renda digital, mesmo que você comece do zero. E à esquerda, o último vídeo postado no canal. A escolha, como sempre, é sua. Te vejo lá.